Shalom a todos, nós hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo no Evangelho de Mateus. Nós começamos no capítulo 1, olhando a genealogia que Mateus apresenta, e nós vimos que ele traz aquele grupamento de 14, 14, 14, 14, e isso é um dos elementos que o hebraico tem chamado gematria ou gematria, E essa gematria é a representação em números de códigos, e 14 sendo o código para David, Dalet, Vav, Dalet, que Davi, ou o rei, era o que o Messias seria, O Messias viria como um rei. Então, quando Mateus ele apresenta os esquemas de 14, nós vimos que isso é um código. E nós demos uma primeira olhada dos versos 1 ao 17. Todavia, hoje ainda vamos continuar nesse capítulo 1 do Evangelho de Mateus. E a razão é que há muita coisa ainda a ser vista e descortinada. E entre elas são algumas aparentes inconsistências. Que inconsistências são essas? Por exemplo, Lucas, no capítulo 3, traz uma genealogia um tanto quanto diferente para o Messias. Não é a mesma. Quando chega no filho de Davi, no Evangelho de Lucas, a genealogia segue pelo filho de Davi chamado Natã. E em Mateus, a genealogia segue pelo filho de Davi, Salomão, de Batseba. Então, a gente tem aí uma aparente inconsistência. E essa inconsistência é só aparente mesmo, porque da mesma forma que se duas pessoas estiverem numa grande via, numa autoestrada, e elas forem testemunhas oculares, presenciarem um acidente, um estando um pouco mais à frente, o outro atrás ou ao lado, e assistirem uma colisão frontal numa rodovia, por exemplo, essas duas pessoas, elas podem, sendo ambas testemunhas oculares do fato, ter narrativas diferentes, porque elas viram de ângulos diferentes, elas se preocuparam com coisas diferentes. Por exemplo, um vendedor ambulante que viu ali de frente, ele se ligou mais no carro que vinha e passou na frente dele, no sentido contrário. E o carro que viu, a pessoa que viu que estava num carro próximo àquele que colidiu, ele conseguiu observar, por exemplo, que havia uma família inteira e algumas crianças no banco de trás. E ele vai narrar isso de uma forma importante, digamos assim, na narrativa dele, Ele vai ter se fixado nesse fato, mais do que em algum outro que, porventura, aquele que estava mais à frente não viu. E essa diferente abordagem dos mesmos fatos, dos fatos análogos que cada evangelho traz, de fato, isso aí é um sinal de autenticidade e não um sinal de, digamos assim, um indício de alguma fraude. Por exemplo, se eu aplico um teste como professora e eu tenho 4 respostas idênticas, o que isso me diz? Me diz que um fez a prova e os outros 3 copiaram as respostas, porque com 4 pessoas você não pode ter 4 narrativas, respostas discursivas idênticas. Isso é um sinal de fraude. E então essa diferente ótica, ela é até um sinal de autenticidade dos evangelhos, mas nós precisamos reconciliar e não deixar permanecer nenhuma dúvida, porque é justamente a dúvida colocada sobre a palavra de Deus que se configura como a brecha que o nosso adversário, o adversário das nossas almas, usa para retirar a fé das pessoas. Fé sendo confiança e fidelidade, porque esse é o sentido da palavra no seu original. Então, nós entendamos
do que se trata. Por que há essa diferença? Por que nós temos genealogias diferentes de Jesus, por exemplo, em Lucas e em Mateus, que são os que trazem a genealogia? Marcos não tem genealogia e João também não tem genealogia. Um dos reformadores, né, ele aponta que uma dessas genealogias, que seria a de Lucas, seria a genealogia pela linhagem de Maria, e a de Mateus, porque ele era hebreu, seria a linhagem masculina, né, através de José, seria a linguagem legal, né? Então, vamos ver se isso se confirma na nossa análise aqui do texto. Então, começando por essa diferença da genealogia entre Mateus e Lucas, há uma coisa para a gente observar aqui nessa genealogia que Mateus oferece. Ele insere 4 mulheres na sua genealogia. Isso não é um fato comum, corriqueiro no Oriente Médio, né? Ter as mulheres nas genealogias. E, na verdade, a questão das 14 gerações, há muito mais do que 14 gerações, mas também não era incomum nem impróprio a pessoa marcar a genealogia através das gerações mais relevantes, né, para que se fosse pontuado e notificado aquilo que se queria comunicar. E a gente tem que entender que os nomes que Mateus elege, cada um deles tem a função de nos comunicar algo. E a começar pelas mulheres, né? Nós temos que, no verso 3, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos, e Judá gerou a Pérez e a Zera, de Tamar, e Pérez gerou a Esrom a Arão. Então, aqui a gente tem Tamar na genealogia de Jesus, em Mateus, né? Então, quem foi Tamar? Tamar, ela se fingiu de prostituta e ela engravidou de Judá, engravidou de gêmeos, né? Aí depois, seguindo, no verso 5, nós temos que Salmão gerou Boaz de Raabe. Quem foi Raabe? Ela era uma prostituta que tinha uma hospedaria em Jericó e ela escondeu os espias e ela creu e ela foi recebida pelo povo, ela se converteu, né, e passou a integrar a linhagem do Messias. Então, depois, nessa mesma sequência, nós temos Ruth. Quem foi Ruth? Ruth casou com um dos filhos de Naomi, que era da cidade de Belém, ou seja, dessa linhagem que a gente está falando, né? E ela foi resgatada, redimida, né, naquela lei do Goel, resgatador, por Boaz, que era o parente próximo, né? E aí nós temos, por último, a referência a Betseba. Betseba não é citada nominalmente, mas quem é citado? O marido de Betseba. No verso 6 diz assim: e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que havia sido a esposa de Urias. E aqui nós precisamos ver o que essas mulheres têm em comum. Tamar, Ruth e Raabe, todas mulheres gentílicas. Nenhuma delas era israelita e nem era do povo. Todas elas estrangeiras, que foram aceitaram e foram incluídas no povo, né, adotadas e passam a ser povo, porque nas escrituras não há distinção entre o adotado e o que nasceu, né? Não é sobre DNA. E a última, Betseba, ela era israelita, só que aqui diz que fala em Urias. E quem era Urias? Urias era um hitita, e um hitita é um estrangeiro, então era casada com um estrangeiro. Então, Mateus ele cita 4 mulheres na genealogia, todas elas com ligações
gentílicas, de fora do povo. E isso nos dá assim uma luz, um alerta que o Messias, na sua linhagem, desde sempre, o projeto era para a humanidade, judeu e gentil, um só povo. Nunca foi sobre um DNA específico, algo assim. Sempre foi judeu e gentil, e tem aqui, isso está desenhado na linhagem de Yeshua. Uma outra coisa que todos têm em comum aqui é que todas tinham escândalos sexuais ligados às suas histórias. Tamar, ela se passou por uma prostituta. Raabe era uma prostituta antes de ser parte do povo, e Betseba se prostituiu. E Ruth, Naomi diz para Ruth descobrir o pé de Boaz enquanto ele estivesse dormindo depois daquela festa da colheita. E isso é um eufemismo para tocar o órgão sexual dele, para que ele soubesse que ela estava interessada. E a partir disso, depois ele tocar, ou na verdade, se ele tivesse deixar descoberto, né, o órgão sexual dele quando ele acordasse, eu não sei exatamente, mas é alguma coisa referente a uma insinuação sexual mais ou menos explícita. E quando eles estavam sozinhos, né? Eles não tiveram uma união, ela apenas fez esse gesto denotando que ela tinha interesse em casar com ele. Então, a gente tem que Ruth também teve. Então, todas elas, de certa forma, eram fora do padrão daquela pessoa que a gente tem como estereótipo, né, do puro, do perfeito, né? Todas elas. Na literatura rabínica, nos targums, eu não sei se vocês já ouviram falar ou sabem o que são os targums, mas os targums são muito importantes porque eles são manuscritos que constam paráfrases. O que é uma paráfrase? É quando você ouve uma história e você narra com as suas próprias palavras, e a tua narrativa ela já traz uma certa interpretação. Por exemplo, eu posso ter ouvido falar que uma pessoa vestida de preto entrou, e aí eu coloco, a pessoa vestida de preto entrou cabisbaixa, olhando para o chão porque estava triste. Então eu já estou dando uma interpretação a essa narrativa. Então os targums, e haviam vários, Targum de Jerusalém, Targum Jonatas, eles eram paráfrases da Bíblia, da Torá, que continham interpretações. Então eles são muito importantes porque eles dão a ver como era entendidas as escrituras. E uma coisa que a gente deve dar crédito ao povo israelita é que eles sempre tiveram muito apreço e muita reverência pelas escrituras, pelo que está escrito, a ponto de que num manuscrito hebraico da Torá, você não deve sequer pôr a mão, você aponta com um apontador que tem uma mãozinha. Não sei se vocês já viram, mas isso é reverência, e essa reverência também faz com que eles estudem de uma forma muito engajada, muito séria. Eles analisam absolutamente tudo por todos os ângulos e comentam, porque não há nada que seja informado ali de forma gratuita. Tudo foi projetado para algum propósito, e aquilo ali está comunicando algo. Então incumbe a nós descobrirmos. E a gente vai ver que a razão pela qual Mateus fala dessas 4 mulheres é porque o Messias nasceu de uma virgem, uma jovem desposada com José, que era um tanto mais velho, Miriam ou Maria, como a gente conhece. E poderiam falar mal dela, que virgem que nada, isso aí, né, fez alguma coisa errada e engravidou. Então, na verdade, quando ele coloca essas 4 mulheres, todas elas, porque a Bíblia é cheia de fractais,
Fractais são pequenos desenhos, tanto no micro quanto no macro, que já mostram o projeto ou a história toda, né? Isso são fractais, e a Bíblia é repleta de fractais. Então, cada uma dessas mulheres prefigura alguma coisa e tem essa função de mostrar, né? E assim, o fractal mais próximo de Yeshua e sua mãe, com o nascimento virginal, é Davi, a história Davi. Quando ele vai ser ungido rei, Samuel vai lá na casa de Jessé e pergunta pelos filhos. Jessé faz desfilar 7 dos filhos dele perante Samuel. E ele sequer lembra de Davi. Davi estava lá no campo cuidando das ovelhas e ele nem lembra, só quando Samuel diz para ele: olha, Deus me mostra que não é nenhum desses, você não tem mais um filho? Aí ele se lembra de Davi e manda chamar Davi, e era Davi que iria ser ungido rei. E essa unção de Davi como um rei é uma reparação a uma injustiça, porque nesses escritos rabínicos e nos targums e nessa literatura se dizia que o pai de Davi, ele tinha ficado encucado, que ele não era, ele seria da linhagem de Jeconias, que foi uma linhagem que através da boca do profeta Jeremias foi dita que ele não teria descendente na linhagem real, né, que era a linhagem que viria para o Messias, e ele disse: ele não sou digno, e ele era casado com uma mulher da tribo de Judá certinho, então ele decide que ele não ia mais viver maritalmente com a mulher dele. Só que na última vez que ele tinha tido relação, ela engravidou, e ele decide se afastar, e nenhum dos dois ainda sabe que ela já estava grávida. Então, quando ela aparece com barriga e ela dá à luz, há uma suspeita tremenda de que aquele filho fosse adulterino. E o pai de Davi o despreza, mas sua mãe sofre calada. E os irmãos o desprezam, e tem até um salmo, se eu não me engano, o Salmo 56, que Davi fala dessa dor de ser caluniado por seus irmãos o tempo todo, né? E ele era como se fosse um chamado de um bastardo. Isso é uma sombra profética daquilo que em alguma medida também aconteceu com o Messias Yeshua. E então essas 4 mulheres na genealogia têm essa função. E uma coisa que a gente pode apontar, que embora o reformador tenha dito que a genealogia de Lucas e Mateus são diferentes, porque uma delas é a de Maria e a de Maria seria de Lucas, é mais provável, pela forma como é apresentada, que a genealogia de Maria seja exatamente essa de Mateus, e a que Lucas apresenta seja a linhagem legal do Messias, justamente o contrário do que foi ponderado depois da Reforma Protestante. O que acontece é o seguinte, que na verdade o cristianismo ele veio se distanciando da cultura, dos escritos, isso ficou um pouco mais assim, longe, os porquês, isso que a gente está tentando resgatar, porque resgatar isso faz com que nós entendamos e faz com que nós enxerguemos que não há contradição, que, como Paulo escreveu ao seu filho na fé, Timóteo, toda a escritura é inspirada por Deus e boa para instruir, para corrigir, para gerar sabedoria, né? Em última análise. Então, essa genealogia de Mateus, quem ele elege para narrar dentre as 14 gerações, como ele fala das mulheres, muito possivelmente é a genealogia através de Maria. Por isso que o filho de Davi seria Salomão. Na outra genealogia é a linhagem através de Natã, outro filho de Davi. Um outro indício
que é da linhagem de Maria, é o seguinte: se nós, na nossa tradução, nós contarmos direitinho, nós temos 14 nomes no primeiro trecho, nós temos 14 nomes no segundo trecho, mas no último trecho da genealogia que Mateus nos oferece, nós só teríamos 13 nomes. 13 nomes. E o que ocorreu? O que há aqui? Né? Na verdade, quando a gente lê, portanto, todas as gerações, Abraão até Davi são 14, Davi até a deportação, 14, e desde a deportação até o Messias, 14 gerações. Mas, nesse último trecho, né, a gente tem 13 nomes, mas 13 nomes porque e Jacó gerou a José. Aqui na nossa Bíblia está escrito marido de Maria, no verso 16. Na verdade, no grego a palavra é homem. E existe Mateus em hebraico, que aqui é pai. E se o correto for pai de Maria, e Jacó gerou a José, pai de Maria, aqui nós resolveríamos essa questão das 14, não 13, 14. O 14º nome é exatamente o nome de Maria. Então, isso é outro indício, e um forte indício, que Mateus aqui ele está oferecendo a genealogia através da linhagem da mulher, Maria, né? É bem interessante. E aqui nessa genealogia, uma outra aparente discrepância é quando fala justamente em Jeconias, né? Jeconias no verso 12, após a deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel gerou a Zorobabel, né? Então, Zorobabel a gente sabe que foi muito importante na reconstrução de Jerusalém e do templo, né? Com Esdras e Neemias, mas Jeconias, o problema seria que em Jeremias 22, 26 e também no verso 30 do capítulo 22, há uma profecia que Jeconias, ele não teria ninguém na linhagem na sua linhagem, ele estaria sobre uma maldição, né? E aí ele não poderia ser um ancestral do Messias por causa dessa maldição. Mas o que acontece? O que se é pontuado nos escritos e nas análises é que a mensagem original do Evangelho é o arrependimento, né? Se nós formos aqui mesmo no início do Evangelho de Mateus, o que João Batista fala muitas vezes? Arrependei-vos, é chegado o reino. Então, qual é a história? Que Jeconias, enquanto na Babilônia, ele se arrepende. E quando ele se arrepende, Deus, ele levanta essa maldição. E Selatiel está colocado aqui na genealogia para demonstrar o poder do arrependimento, a eficácia, a efetividade do arrependimento. Havia uma maldição sobre Jeconias, mas por causa do arrependimento, Deus levanta essa maldição e o seu filho, Selatiel, está na linhagem do Messias. Não é essa a nossa história, a história da humanidade? Então, Mateus também está nos comunicando isto. É lindo e muito importante que nós percebamos e que nós entendamos que aqui não se trata de contradição, inconsistência, incoerência. Não, tudo tem um propósito, né? E não entrar em dúvida sobre o que está escrito e por que foi escrito é muito importante para mantermos a nossa fé, né? Nós não cairmos na armadilha. Um outro nome bem interessante aqui nessa genealogia que Mateus apresenta, e uma genealogia que ele escolhe a dedo quem são. Por exemplo, ele deixa de citar três reis de Judá, que poderiam estar aqui na genealogia, mas reinaram meses, quase nada, e não tiveram nenhuma significatividade
nessa geração, né? Não foram, não viveram para serem contados como geração. Então, eles não estão aqui descritos, né? E isso não era incomum nas genealogias, né? O que Mateus faz aqui. E agora vamos ver, ele cita também Nachon. Nachon está no verso 4, né? Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão. Na Torá, nós vemos que esse Naasson, ele era um príncipe de Judá. Na época da saída do Egito, na época que Moisés libertou o povo do Egito, Naasson era o cabeça da tribo de Judá, o príncipe, o primeiro, né? E qual é a história com Naasson? Vocês lembram que o povo fica meio que aprisionado numa praia, à frente de si tem o mar de juncos, que a gente conhece como Mar Vermelho, mas na verdade o nome em hebraico não é red, é reed, que é junco. Então, e tem o exército de Faraó vindo na retaguarda. E eles desesperados, e aí ninguém quer atravessar, mas Deus tinha dito que eles passariam miraculosamente. E qual é a história que eles tinham para si nessa época, no primeiro século, que isso era parte de quem eles eram? É que Nachon, ele tomou a iniciativa e ele entrou no mar. E ele entra no mar, água no tornozelo, água no joelho, água na cintura. E o povo de olho arregalado, água no peito, água no pescoço, água no nariz. E o povo grita: Naasson, você vai morrer. E aí clama para Moisés, Moisés clama para Deus e Deus responde: por que clamas a mim, Moisés? Diz ao povo que marcha, que ele vai abrir. E Naasson, ele tem essa atitude de fé, de confiança, de fidelidade, de não duvidar nem por 1/1000 de segundo que Deus, ele faria com que ele chegasse ao outro lado, porque foi isso que Deus falou que faria, que eles não sofreriam pela mão do exército de Faraó. Então, ele creu e ele foi, e ele lá de dentro d'água, ele vê o mar se abrir. Então, essa é a história de Naasson, que é a história da fé que nós devemos ter também. Não andar por vistas, mas andar pelo que está escrito. Se Deus falou, para nós é o que está escrito. Naquela época é o que Moisés ouviu e transmitiu, né? E depois escreveu. Então, se Deus falou, vai se cumprir. E é por isso que nós precisamos conhecer, para que quando chegue a nossa hora de entrar no mar e ter a água pelo nariz, nós não fraquejemos. Nós façamos como Naasson fez. Eu sei quem o meu Criador é. O meu Redentor ele é o Criador do universo, ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele fará. Se ele disse que vai fazer, ele fará. E o que nós precisamos é não duvidar. A fé de Abraão, a confiança e fidelidade de Abraão, qual foi? Deus disse: sai, ele saiu. Essa é a fé. Fé não é algo que nós temos entre as nossas orelhas de uma forma imaterial, não. Fé, de fato, é a fidelidade e a confiança que a gente, nas nossas ações, a partir da nossa obediência, entendimento, obediência ao falar de Deus, à palavra de Deus. Quero apontar para vocês também uma outra coisa muito interessante, que é um acrônimo. Não sei se vocês já ouviram falar de acrônimo, mas acrônimos eram muito comuns dentre o povo israelita. E um acrônimo é uma palavra que é desenhada a partir das primeiras letras ou com alguma regularidade se forma uma outra palavra. É como se fosse uma mensagem escondida. E aqui, nessa genealogia, no capítulo 1 de Mateus, nós temos um acrônimo muito legal, porque o acrônimo é
de Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio babilônico, 14 gerações. E da Babilônia até o Messias, 14 gerações. Aqui está escrito Cristo é o Messias. E quais são as letras que nós temos? Aleph, que é Abraão, A, né? Dalet, que é Davi, D, né? E Messias, que é M, Moshiach, que é Mem, A-D-M. Qual é a palavra que nós lemos com essas 3 letras no hebraico? Adão. Adão. Então, Mateus, ele coloca esse acrônimo aqui no texto e ele escreve que o Messias seria Adão. Então, quando Paulo nos explica nas suas cartas que o Messias seria o segundo Adão perfeito, ele tinha este mesmo conhecimento. Isso era parte do Midrash, daquilo que os rabinos, os estudiosos falavam e enxergavam e viam e buscavam, daquilo que era vivenciado e dito, que todos aqueles do primeiro século sabiam. E quando Mateus escreve, ele escreve esse livro, ele não escreve para que a gente não saiba, mas ele escreve para nos comunicar. Mas muita coisa que aquela audiência dele mais imediata já sabia. E para nós precisamos buscar, porque ficou distanciado. E isso também é uma parte do que Deus espera que nós façamos e uma parte da guerra espiritual que nós vivemos, né? A verdade tentando ser apagada, retirada, roubada. Então, mas o Criador, ele providencia, né? Que a gente não perca isso, né? E por isso estamos aqui também falando. Outra coisa que eu acho que vale a pena comentar ainda aqui a propósito desse estudo de Mateus é a questão da perseguição que Herodes fez aos da linhagem de Davi, né? Nós devemos lembrar que ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo que estavam ali em Belém da Judéia. Por quê? Porque o Messias seria da linhagem de Davi, né? Então ele queria ser o rei dos judeus, Herodes o Grande, e por isso que ele buscou exterminar a linhagem real de Davi, da casa de Davi. E a matança dos bebês tem uma sombra, como um fractal ali na história de Moisés, e é repetido isso porque o Messias também teria isso, né? E Herodes Antipas, Herodes Antipas era o Herodes, descendente de Herodes o Grande, que havia na época de Jesus e João Batista, né? Mas anterior, o que perseguiu as crianças e queria matar era Herodes o Grande, o que mandou construir Massada e uma frase como capaz de remover montanhas, se falava isso de Herodes, porque ele, na sua megalomania, ele aplainava montanhas para fazer fortalezas e palácios, né? E Herodes o Grande, ele era um psicopata, que ele casou com uma mulher da dinastia Hasmonea, israelita, teve filhos com ela, ele matou a mulher e ele enforcou seus filhos, e porque ele era desconfiado de todos e de todos que iam matá-lo, e ele matava antes, e ele tinha um exército para o defender e outro exército para defender ele desse exército, e era assim, uma coisa muito louca. Mas por causa desse Herodes, 3 cidades na Judéia foram constituídas, não na Judéia, na Galileia, Galileia dos gentios. Então, quando a gente ouve assim, tem uma profecia que o Messias nasceria em Belém, Efratá, né, pequena cidade na Judéia, e tem uma profecia que o Messias seria da Galileia dos gentios, né? Qual dessas profecias está certa? A resposta é as duas, né? Mas por que o Messias foi parar na Galileia? Por causa dessa perseguição que Herodes fez
a linhagem do rei Davi, todos os descendentes do rei Davi, mesmo antes, bem antes do nascimento de Yeshua, né? As pessoas da linhagem de Davi saíram de Belém e foram para essa região da Galileia e formaram 3 cidades. Uma delas, chamada também de Belém, Bethlehem, na Galileia, existe essa cidade até hoje. Outra cidade foi chamada Nazaret, que é Nazaré, por isso Natsar é renovo ou ramo. Há uma profecia em Isaías 11 que o Messias seria um renovo, então o nome da cidade deles é em relação ao Messias ser o renovo, de Isaías 11. E outra cidade era chamada Corcbá. Corcbá quer dizer estrela, porque havia também uma profecia em Números 24 que o Messias seria a estrela de Jacó. Então tinham 3 cidades na Galiléia dos gentios que foram povoadas por pessoas advindas de Belém, da linhagem real de Davi, por causa da perseguição séria que Herodes fez essas pessoas. E essas pessoas, elas passaram a esconder a sua linhagem, porque tinham medo de ser mortas. E Herodes era tão mau que César Augusto, que era superior, né, no Império Romano a Herodes, cunhou uma frase que se tornou célebre, que olha, é melhor ser o porco na casa de Herodes do que ser membro da família dele, porque Herodes era um prosélito, ele se converteu ao judaísmo, queria ser o rei dos judeus, ele supostamente comia kasher, então ele não comia os porcos, né? Falando de acrônimo também, há um acrônimo que nós não podemos ignorar, que é o acrônimo que se formou na tabuleta que Pôncio Pilatos ele escreveu e colocou acima do madeiro onde o nosso Messias foi crucificado. E Pôncio Pilatos escreveu em 3 línguas: Yeshua, o Nazareno, rei dos judeus. Ele escreveu isso em grego, que era a língua internacional, a língua franca, em latim, que era a língua oficial do Império Romano, e ele escreveu isso em hebraico. E em hebraico, Yeshua HaMashiach, Melech Yehudi, forma Yod He Vav He. Yod He Vav He é um acrônimo que é o tetragrama sagrado do nome de Deus. É por isso que quando os sacerdotes daquela época eles enxergam isso na placa, porque eles eram acostumados a enxergar mensagens assim, na forma de acrônimos, eles pedem para Pilatos: Pilatos, não escreve isso, escreve que ele disse que era o rei dos judeus, não que ele, rei dos judeus, Yeshua, o Messias, rei dos judeus. Não, escreve que ele disse que era o rei dos judeus. E Pilatos se nega, ele disse: o que eu escrevi, escrevi. E a gente lê esse relato aqui no que a gente conhece de Novo Testamento, mas que é melhor chamado de Brit Hadashah, aliança, Brit, renovada, né? Hadash, como a lua é nova a cada mês, mas não é outra lua, é a mesma lua, né? É apenas um ciclo que se reapresenta. Assim o Testamento Novo não é novo. Ele sempre foi o projeto de Deus, a lei nos corações. Podemos ler em Deuteronômio 10:6, Jeremias está lá no Antigo Testamento, 31, e isso foi o projeto desde o início, e é o que o Messias veio realizar nos nossos corações, né? E a gente deve buscar isso com fervor, porque nós devemos ter um temor, uma reverência enorme. E essa reverência deve partir do conhecimento, da confiança no que está escrito, para não errarmos, para não sermos enganados, porque vai ter dias tenebrosos de engano, né, sobre a terra, e nós precisamos saber o que nos aguarda e quem nos guarda, mais ainda,
quem nos guarda, né? Então, para de nada duvidarmos, e o Messias diz em Mateus 7, no Sermão da Montanha, que o caminho é estreito e apertada a porta, e são poucos os que o encontram. Por isso que nós devemos ter temor, né? Temor de buscar isso com tudo que nós somos, com todo o nosso ser, obedecendo ao mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, amá-lo de todo o nosso coração, alma e entendimento, de todo o nosso ser, tá? E assim eu creio que a gente conseguiu rever algumas coisas ainda nessa primeira parte da genealogia que Mateus apresenta, que é muito importante e muito interessante. E aqui eu me despeço então. Shalom.